O 7 de setembro, a gente já falou aqui, foi marcado por manifestações por todo o país, sobretudo em Brasília e em São Paulo, onde o presidente da República esteve presente. E o principal alvo dessas manifestações pró-Bolsonaro foi o Supremo Tribunal Federal. Convocados por Bolsonaro, os atos ocorreram em meio a embates entre o presidente e ministros da Suprema Corte, em especial Alexandre de Moraes, relator de inquéritos que investigam grupos bolsonaristas, e Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente quer analisar um pouco mais esses fatos de ontem e conversa agora com o cientista político Cláudio André, mais uma vez o nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Tudo bom? Tudo bom, Jefferson. Bom dia. Ô, Cláudio, o presidente Jair Bolsonaro fez discursos inflamados ontem, em tom de ruptura, atacou integrantes do STF, disse que não vai cumprir mais ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Qual avaliação você faz, Cláudio? A temperatura política já chegou ao nível da ebulição ou ainda não? Jefferson, já chegou sim. Primeiro que esses atos que aconteceram ontem tiveram um tempo enorme de organização, né? Estão sendo convocados há mais de um mês e o que se esperava eram atos maiores. Então a classe política, os analistas políticos em geral, entendiam que o governo Bolsonaro conseguiria mobilizar uma base ainda maior para ir às ruas. Essa base não foi, né, por completo, o que demonstrou a fraqueza do presidente. No entanto, vale ressaltar que há um saldo positivo, né, por parte da base bolsonarista, que começa a se mobilizar há mais de um ano das eleições. E, por outro lado, o saldo qualitativo da política é que nós temos a classe política, mais uma vez, estarrecida, né? Bolsonaro não falou para o país, ele falou ali para aquele grupo, não tocou em temas importantes, né, que passam hoje pela cabeça do eleitorado brasileiro, como inflação, né, desemprego, problemas relacionados à pandemia. Então, mais uma vez, ele deu uma demonstração, né, de que não tem nenhum tipo de vocação republicana, né, para conduzir o país, e também o que estarreceu foi um discurso muito, mas muito radical, autoritário e antidemocrático, né? A gente pode dizer que em vários momentos, em vários trechos, ele demonstrou uma capacidade, né, de falar dentro de uma perspectiva golpista, como, por exemplo, quando resolveu falar de maneira informal, porque não havia nenhuma convocação, né, feita de forma oficial em relação ao Conselho da República. Então, Jefferson, a gente pode dizer que o país está em ebulição, né? E do ponto de vista do funcionamento da política, quando a gente tem um presidente que tem dificuldade de liderar o país, e quando ele assume um caminho golpista, né, um caminho fora das regras do jogo, de fato a gente vai perceber que as coisas não estão na normalidade e também não serão encaradas dessa maneira, apesar do Centrão, de uma base, né, aliada, está passando o pano para Bolsonaro há muito tempo, né? Então, praticamente vira as costas a uma série de roupantes golpistas que vem se sucedendo ao longo deste ano. Tá certo, a temperatura está na ebulição já, na sua avaliação. Agora, até que ponto você acha que a ordem democrática está ameaçada, na medida em que Bolsonaro insiste em atacar instituições como o Supremo e agora pregando a desobediência? Jefferson, eu vejo que nós temos instituições sólidas, né? No entanto, o que nos deixa ainda num grau de incerteza é saber como nos próximos dias as instituições reagirão, né? Sobretudo os atores da política. Então a gente precisa ver de perto como é que vai reagir, né, o núcleo central de condução da política dentro do Congresso, né? Me refiro ao Centrão, né, e aos presidentes das casas, né, o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É muito importante também perceber se as forças democráticas, eu não me refiro somente aos partidos políticos, né, mas ao conjunto da sociedade civil, né, reagirá
em relação ao que aconteceu ontem, né? Se haverá atos pró-democracia, porque o que nós tivemos ontem, né, em relação ao grito dos excluídos, foram atos muito localizados em alguns movimentos sociais importantes e partidos de esquerda. Mas eu me refiro a forças, inclusive, da direita, né, liberal, que precisam, de alguma maneira, expressar não somente aquelas notas de repúdio, né, que viraram meme na internet e nas redes sociais, mas, sobretudo, na perspectiva de se colocar nas ruas, de gerar uma mobilização como contraponto, né? E aí a gente pode pensar como esse conjunto pró-democracia, essas forças democráticas, podem também criar um contraponto para medir força, né, e apresentar para a opinião pública uma visão contrastante. Eu entendo que não há, desde que Bolsonaro tomou posse, nenhum tipo de movimentação muito considerável, significativa, de que ele vai moderar, de que ele vai recuar, voltar atrás, de que vai pensar na governabilidade e na condução do governo, né, para viabilizar a sua reeleição. Ele sempre tem como estratégia radicalizar o discurso, né, e as ações práticas para os convertidos, né, para a base bolsonarista. E o que ele tem feito, Jefferson, nesse ano e nos últimos meses, é gerar um ataque direto às instituições. Falar mal do Tribunal Superior Eleitoral, falar mal da urna eletrônica, e agora deslegitimar a Suprema Corte, né, que é guardiã da Constituição. Eu considero que ele já passou desse risco, né, dessa linha no chão, que muitos políticos entendem que ainda era tolerável porque estava muito no campo da retórica. Eu entendo que ele já partiu para a prática e dessa forma começa, inclusive, a deixar de ter, né, legitimidade de continuar a governar o país. Não tem como a gente ter na democracia um presidente que se comporte dessa maneira. Cláudio, ontem a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o professor de filosofia da Unicamp e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Marcos Nobre, em que ele trata o 7 de setembro como uma espécie de preparação para outros atos que no futuro possam ainda mais colocar em dúvida a estruturação da República. Há uma preocupação da classe política de que ontem o ato do 7 de setembro tenha sido um ato preparatório para atos cada vez mais raivosos e virulentos contra as instituições democráticas. Você acredita nisso? Oi, Fernando. Bom dia, querido. Sim. Eu concordo com o professor Marcos Nobre em relação ao fato de que quando a gente começa a ter mobilizações reais, de rua, orgânicas, em torno de qualquer pauta, né, que seja, a gente começa a ter um ciclo de mobilização que é processual. A gente vê isso, inclusive, vários exemplos, né, que a gente pode dar em momentos de protesto, ciclos de protesto que começam, né, em um tamanho e vão se mobilizando, vão conseguindo aumentar a força. Isso aconteceu recentemente quando a gente teve um movimento muito significativo em defesa da Lava Jato e a favor do impeachment, né, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, eu acho que, de fato, a classe política começa a se preocupar, né, de que é como se fosse uma disputa de pênaltis, né? Aquilo ali começa, né, de um jeito que a gente não sabe de que forma mais ou menos, né, exato terminará. Então, o que eu entendo, né, nesse momento é que Bolsonaro passou da linha, né, e ele inclusive usa essa alusão às 4 linhas, né, da Constituição, e ele é o primeiro a não ficar, né, entre as 4 linhas. Então ele já passou, né, entre aspas, dos limites, né, constitucionais, e vejo que ele pode, junto com a base bolsonarista, aumentar uma radicalização, inclusive, né, fomentada por desobediências, né, de atos da STF. Então essa deslegitimação já podemos, né, do ponto de vista técnico, conceitual, chamar de ruptura institucional, né? Então, a gente está muito perto disso. A gente fica pensando muito na perspectiva de como será um golpe, né? Mas esse processo dele acontecer é construído de maneira processual. Deixa eu dar um exemplo para você e dialogando aqui com os ouvintes, né? O que é mais chocante é a normalização do golpe.
partir do momento que Bolsonaro, há algumas semanas, começou a falar que ele pode, né, fazer o que não deseja, mas pode, né, proceder com uma ruptura, era para a gente ter tido uma reação mais enérgica das instituições. E ao mesmo tempo, né, de uma mobilização ainda maior do conjunto das forças democráticas para esvaziar essa narrativa, sendo acompanhada da legitimidade das medidas institucionais para coibir. E a gente sabe que essa normalização, né, do golpe, ou uma leitura atabalhoada de que ele não vai sair da retórica, Fernando, ela hoje está muito presente em parte da classe política, que a gente sabe que está recebendo emenda, que está conseguindo ter influência no orçamento. Então a gente tem um bocado de cheque, entre aspas, sendo levado às bases eleitorais, né, prefeituras, municípios, por parte dos deputados federais, dentro de uma relação com o Bolsonaro, que é deixando ele agir, né, mas na verdade não é retórico, não é um campo meramente discursivo. E nesse momento a gente pode ficar, de fato, em alerta, porque a gente pode estar diante de um movimento golpista que pode ir se construindo, e a gente não sabe qual o tamanho, que proporção, né, ou que tipo de violência política a gente pode chegar nas próximas semanas. Há uma desorganização também do chamado campo democrático, que é aquele campo que não dialoga com essa retórica golpista ou retórica de ruptura que tem um terreno fértil no bolsonarismo. Essa desorganização talvez seja o mais preocupante dessa estruturação brasileira hoje no cenário político? Demais, Fernando. Eu entendo que há uma desmobilização, principalmente na organização de uma estratégia conjunta que tenha, fazendo aqui uma comparação, mesmo que superficial, do que foi a Direta Já. Né? Então a gente precisa, nesse momento, né, da mobilização efetiva, né, e com coesão, né, de todas as forças democráticas contra, né, esses arroubos golpistas de Bolsonaro. E aí eu entendo, Fernando, que a gente tem uma série de forças partidárias que nesse momento olham para as eleições, mas a gente não sabe como a gente vai atravessar essa conjuntura, né, até outubro de 2022. Então, o mais importante de ser avaliado nesse momento é em que medida nós teremos uma reação, que eu diria que, usando uma categoria, né, mais sociológica, uma reação societária. Como é que a gente sai lá das estratégias eleitorais e consegue unir partidos diferentes, forças diferentes, inclusive do mercado. Não, nesse momento, empresários, né, médios, grandes empresários em geral, não podem se colocar numa relação que seja meramente conjuntural, né, e de interação com o governo. A gente está falando de um princípio de como a gente vai organizar um país, né? E isso daí eu acho que é inegociável. A defesa da democracia, a defesa das regras do jogo, da liberdade de votar, de se organizar politicamente, nesse momento é estarrecedor, como a gente viu ontem o discurso de Bolsonaro de simplesmente subir ao palanque e ameaçar as instituições. Ele não falou nada mais que isso, né? Ele queria passar um recado, né, para o ministro Alexandre de Moraes, inclusive numa visão quase que tosca, né, de como funcionam as coisas. Ele fala até com um discurso mais, como é que eu posso dizer, mais superficial ali, numa linguagem coloquial, de que é necessário como se fosse dar uma prensa, né, no ministro da STF a partir dos seus colegas, né, e da presidência do Supremo, né? Nesse momento dirigida pelo ministro Luiz Fux. A gente está conversando aqui com o cientista político Cláudio André. E para a gente encerrar, Cláudio, como é que você avalia a posição de alguns partidos, de parte da sociedade brasileira que defende o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e de forma urgente, na medida em que não consideram mais possível, digamos, naturalizar essas ameaças do presidente contra a democracia do Brasil? Jefferson, né, é isso. Eu vejo que a gente vai precisar analisar como, né, o Centrão, como essa base aliada que o presidente construiu, vai se comportar nos próximos dias, principalmente em relação à adesão de um processo de impeachment, né, em que haja o afastamento do presidente. Mas
o que é possível a gente já perceber é que alguns partidos começam a colocar o impeachment como uma saída institucional, e isso daí é importante a gente destacar como um cenário novo, né? Então, pela primeira vez, a gente consegue perceber alguns partidos como o MDB, né, que lançou uma nota relativamente tímida, né, ontem no final do dia. Também temos as articulações do PSD. Eu acho que é muito importante nossos ouvintes perceberem como vai se movimentar o Centrão e os partidos mais divididos em relação ao apoio que tem dado ao presidente Bolsonaro. Eu entendo que isso daí vai entrar, né, no radar nos próximos dias, a depender também do clima, né, da reação do próprio Supremo Tribunal Federal, que será dada a partir de hoje, e ao mesmo tempo como nós teremos forças da sociedade também se mobilizando fora, né, do jogo político de Brasília. Isso vai ser fundamental para a gente entender se, né, o processo de impeachment pode ganhar um apelo popular e uma mobilização pública relevante. Tá certo. Cláudio André, cientista político, mais uma vez conversando conosco. Seja sempre bem-vindo aqui, Cláudio. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então. Valeu, Jefferson e Fernando. Grande abraço. Bom dia aos ouvintes. Agora são 7h46 aqui na Tarde FM.